O Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, o último capítulo desse Evangelho, vai trazer a narrativa do fato mais impressionante de toda a história, a ressurreição do Senhor Jesus. Ali vai narrar que ele aparece a algumas pessoas e também aos seus discípulos. Quando então ele deixa a seguinte ordem, quero então ler com você o que está escrito no verso de número 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra evangelho é uma palavra grega, significa boas novas ou a boa notícia. Evangelho é então, como nós lemos o evangelho de Mateus, estamos agora em Marcos, vamos entrar em Lucas, em João. O evangelho é as boas novas, é aquilo que Jesus veio anunciar, a salvação a todo aquele que crê. Paulo vai dizer assim, que não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego. Porque para o evangelho, para a vinda de Jesus, o Filho de Deus, acabou então o termo de exclusividade que pairava somente sobre a nação de Israel. Eu e você, que provavelmente, assim como eu, pode ser que você seja um povo gentio, venha de gentios e não de judeus, então o evangelho também nos alcançou pela fé que temos em Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Então, dentro desse parâmetro, dentro do evangelho, dentro das boas novas, há aqui uma responsabilidade e uma ordem do próprio Senhor Jesus. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura precisa ouvir do evangelho de Deus. Isso significa que o evangelho, a palavra de Deus, a revelação da salvação através de Jesus, ela não é para você, mas ela é para todo aquele que nele crê. Então, eu e você temos uma responsabilidade, não apenas de ficar, mas de propagar o evangelho. Eu conheço muitas pessoas que retém o evangelho para si mesmo, porque dentro do evangelho existem mandamentos, ordens, instruções de conduta que vão direcionar nossos passos a ter uma vida abundante, a ter uma vida de graça, de conquistas, a ter uma vida de milagres. Só que esses milagres muitas vezes estão retidos em mim mesmo. Só que o evangelho não pode parar, ele precisa avançar. Essa foi a ordem que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos. Alguns vão dizer assim, mas essa ordem é para os apóstolos. Então como o evangelho vai chegar na minha geração, na geração dos meus filhos, na geração dos meus netos? Como ela pôde perdurar até hoje, sendo que os apóstolos morreram já há praticamente 2000 anos atrás? Então o evangelho precisa ser propagado através da minha vida e da sua vida. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Essa não é uma responsabilidade somente dos pastores, dos pregadores, daqueles que têm um chamado ministerial, mas essa é uma responsabilidade do médico, do advogado, do empreiteiro, da dona de casa, da empregada doméstica, do gari da rua, de todo mundo. Por quê? Porque quando Jesus dá uma ordem, ele então está querendo que eu e você venhamos a alastrar tudo aquilo que ele nos deu como graça. O apóstolo Paulo vai dizer ali na carta aos Romanos, capítulo de número 10, verso de número 13, 14 e 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Então, o que Paulo está em suma dizendo é como o evangelho vai chegar para salvar até alguém, porque o propósito do evangelho é a salvação.
como ele vai chegar para salvar até alguém se não há quem o transmita, se não há quem o leve, se não há quem pregue, se não há quem seja ordenado, se não há quem seja enviado a pregar? Pois eu estou te dizendo hoje que o Senhor Jesus te enviou para pregar o Evangelho. E não importa como você vai fazer isso. Talvez você olhe para a minha própria vida e diga, mas você tem um púlpito, uma igreja que você possa pregar o Evangelho. Mas o Senhor Jesus quer que você pregue o Evangelho não só a uma igreja local, mas a toda criatura. Então é nossa responsabilidade levar o Evangelho para dentro do nosso trabalho, para as ruas que nós enfrentamos, para a nossa vizinhança e para todos os lugares em que nós formos. O Evangelho não pode estar restrito à minha vida ou ao meu núcleo familiar, porque ele foi feito para que toda criatura viesse a conhecê-lo. O Senhor Jesus morreu em favor de todos, mas como eles crerão, como invocarão o nome do Senhor se não há quem pregue? Então há uma responsabilidade que pesa sobre a minha e sobre a sua vida. Pregue o Evangelho. Como eu faço isso, pastor? Comece, por exemplo, divulgando esse vídeo que você está recebendo, a palavra de Deus. Hoje nós temos meios e ferramentas, até mesmo em âmbito global, que você pode acionar através de um smartphone, de uma rede social, não importa. Faça com que esse vídeo chegue em outras pessoas, anuncie o Evangelho, faça isso de uma forma testemunhando a sua vida comportamental, seja aquele que tenha temor de Deus, haja com temor de Deus, fuja da mentira, do engano, da trapaça, de tudo aquilo que não traz bom testemunho ao nome de Jesus que está sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que escreveu Romanos também, vai nos escrever lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 16, ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então é uma obrigação que nós temos, nós que recebemos a graça de Jesus, precisamos propagá-la, precisamos fazer com que ela vá adiante, porque um dia nós nos assentaremos no tribunal de Cristo e será requerido tudo aquilo de nossas mãos. Você teve a oportunidade de falar a respeito de Jesus para alguém e não fez, isso vai ser requerido da sua mão. Pese então sobre nós o ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu espero que Deus te fortaleça nesse propósito. O apóstolo Paulo, o texto nós lemos lá em Romanos, diz: quão formosos os pés dos que anunciam as boas obras, dos que anunciam a salvação, daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo. Talvez esses sejam os pés mais surrados, porque são aqueles andarilhos que andam pelo mundo apregoando, mas o que aos olhos dos homens parece ser inútil, aos olhos de Deus é tão precioso. E é Deus que sustenta a sua vida, é Deus que vai te trazer capacidade, é Deus que vai fartar de bens e alegria a sua alma, é Deus que vai te trazer unção e capacitação e graça para que você leve também o Evangelho dele a toda criatura. Para isso morreu o Filho de Deus, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que fosse salvo. Alastre a salvação de Cristo. Como um dia ele te alcançou, como um dia esse vídeo chegou até você, passe para frente também, passe adiante também, faça essa onda crescer, faça que o Evangelho seja propagado. O Senhor Jesus um dia voltará para reinar aqui na terra e Ele está esperando eu e você pregarmos, porque a Bíblia vai dizer que antes do fim importa que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Se eu e você não fizermos, as pedras, como disse o Senhor Jesus, clamarão. Eu espero então que Deus te abençoe, que Deus te invista de autoridade, que Deus te invista desse poder, que você possa reter a sua língua para aquilo que é mal, para o mexerico, para a fofoca, para todo engano, e comece a falar do amor de Deus, comece a falar do amor de Cristo, comece a propagar o Evangelho, comece a ser um instrumento de luz nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.